Olá! Vamos dar início à nossa aula de português de hoje? Na aula de hoje, nós vamos revisar as palavras monossílabas e as palavras oxítonas. Você estudou, nas aulas anteriores, que as palavras monossílabas são aquelas que são formadas por apenas uma sílaba. E elas são acentuadas quando terminam em a ou as, e ou es, o ou os, e quando terminam nos ditongos oi, el e ei, seguidos ou não de s. As palavras oxítonas são aquelas que possuem, a última sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte é a última. E a acentuação delas segue a mesma regra das monossílabas, acrescentando apenas uma terminação. Então, nós acentuamos as oxítonas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, igual às monossílabas. Aquelas também que terminam nos ditongos oi, el e ei, seguidos ou não de s, também igual às monossílabas. E na regra das oxítonas, nós só acrescentamos uma terminação que não tem na regra das monossílabas, que são as terminadas em ou ens. Então é fácil memorizar, a regra de acentuação das monossílabas e das oxítonas, porque a única terminação diferente entre as duas é a terminação em ou ens, que serve apenas para as oxítonas, ok? Nós temos aqui um quadrinho com algumas palavras, nós vamos lê-las juntos, pequinês, mar, jasmim, mil, chá, vovô, tatu e fé. Então, nós temos aí misturadas monossílabas com apenas uma sílaba e oxítonas, que possuem a última sílaba tônica. Letra A. Separe essas palavras em dois grupos, conforme a indicação do quadro a seguir. Então, aqui no quadro, olha, você vai colocar de um lado as palavras monossílabas tônicas, que são aquelas que a pronúncia é forte, mas aqui só podem ser as monossílabas, que só tem uma sílaba. E do lado de cá, as oxítonas, aquelas que podem até ter mais de uma sílaba, mas a sílaba mais forte tem que ser a última. Ok? Bem, letra B. Explique a acentuação gráfica das seguintes palavras retiradas do quadro acima: pequinês, chá, vovô e fé. Por que essas palavras foram acentuadas? Nós acabamos de recordar aqui comigo, em quando que nós acentuamos as palavras monossílabas e oxítonas. Então, agora é hora de justificar. Pequinês. A gente sabe que ela não é monossílaba porque ela não tem uma sílaba só. Então, ela é oxítona. Por que ela é oxítona? Porque a última sílaba é a mais forte. O acento está na última sílaba. Então, uma coisa nós já sabemos. Ela é oxítona. E agora nós temos que dizer em que ela é terminada. Terminada em es. Assim como tem a regra, Podemos acentuar as oxítonas terminadas em e ou es. Aqui no caso o acento é circunflexo, então a gente lê es. Então a justificativa é essa: oxítona terminada em es. Ok? E chá. Por que chá é acentuada? Para começar, a gente tem que saber: chá é oxítona? Não, porque ela tem apenas uma sílaba. Se ela só tem uma sílaba, então ela é uma monossílaba. E ela é uma monossílaba terminada em a. Então, aí, essa é a justificativa. Por que ela é acentuada? Monossílaba terminada em a. E vovô? Não é monossílaba porque não tem uma sílaba só. Então, ela é uma oxítona.
uma oxítona porque a sílaba mais forte é a última. E ela é uma oxítona terminada em O. Viu como não é difícil? E fé? Fé só tem uma sílaba, então ela é monossílaba. Monossílaba terminada em E. Entendido como você vai fazer a justificativa? É como se você estivesse explicando a regra, o porquê que essas palavras são acentuadas. Então façam com bastante atenção. Quando terminarem de responder essa folha de revisão, tem uma caligrafia para ser feita. Dê uma olhadinha lá no nosso plano de estudos, lá na parte das observações, que está explicando certinho o que você vai escrever no seu caderno de caligrafia. É uma oportunidade para você memorizar as regras de acentuação das oxítonas e das monossílabas. Enquanto você vai estar copiando, além de melhorar a caligrafia, você também vai estar memorizando essas regras. Então não deixe de copiar, combinado? Um beijo para você e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.